Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Esse pré-jogo quente de dois times que lutam pelo título brasileiro. Então já chega deixando o seu like, mãozinha que tá aqui embaixo, hein? Comenta quanto vai ser Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos. Compartilha para geral, manda para os seus amigos e claro, se é novo, se inscreve no nosso canal, dá aquela moral. Eduardo Gerac está comigo aqui porque no domingo, às 6h30 da noite, o Daniel Kaiser, que estará no estádio Newton Santos, terá a oportunidade de acompanhar um dos melhores jogos dessa rodada. Junto com o Choque Rei, reputa os dois jogos mais pesados, pesadões, dessa 23ª rodada. Tudo bem, Edu? Tudo bem sim, Fábio. Sem dúvida, e são dois jogos que dá para acompanhar um depois do outro, né? Não precisa ficar trocando ali de narrador, dá para ver, ouvir tudo aqui na Flash Score, né? Um jogo depois do outro. Com certeza. E um jogo daqueles pesados, porque a gente aponta, desde o início do campeonato, Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Essa trinca como os times que vão lutar até o final pelo título. Hoje o Fortaleza vem numa campanha fantástica, já entrou no G4, consolidou a sua posição, mas Botafogo e Flamengo têm aí outras competições paralelas que medem a força do seu elenco. O Tite vem sendo questionado. O Flamengo tem tido resultado, mas não tem tido um desempenho. Dentro de campo não tem tido performance. Perdeu dois jogadores e um deles muito importante, o Everton Cebolinha, só volta no ano que vem. Ruptura do tendão de Aquiles. O Matias Vinha, uma lesão de joelho, fez cirurgia, também só volta ano que vem, mas esse é reserva do Ayrton Lucas. Agora, o Botafogo com o Arthur Jorge faz um trabalho digno de aplausos, Edu. E principalmente porque John Textor não tá medindo esforços, não, cara. Ele fez o seguinte: quanto é que é? Toma aí, dinheiro. E vai mandando Pix. Contrata daqui, trouxe o Thiago Almada, muito bom jogador, fiz o jogo com o Palmeiras. Luiz Henrique, a gente vai falar dele, que sobra na turma. Igor Jesus, um achado do Botafogo para rivalizar ali, ou para ser um reserva, ou realmente tirar a titularidade do Tiquinho Soares. O Botafogo encontrou um elenco que o Arthur Jorge olha para o banco e fala assim: caramba, vou tirar o Marlon Freitas, vou botar o Alan, vou tirar o Gregory, tem o Tietê, vou tirar o Tiquinho, tem o Igor Jesus. Que elenco, hein, Edu? Não, sem dúvida, Fábio, eu concordo plenamente com você, porque assim, não adianta nem sempre ter só dinheiro. Você precisa ter dinheiro, precisa saber escolher as peças, né, disponíveis aí no mercado, ter um departamento voltado para essa prospecção, e parece que o Botafogo está fazendo realmente tudo certinho. Até o Cuiabano entrou muito bem na lateral esquerda do Botafogo, né? O Botafogo que vem embalado, jogou realmente muito bem no meio de semana pela Libertadores contra o Palmeiras em casa. Agora, tem uma coisa também interessante que é preciso, que a gente precisa dizer, né? Que precisa ser dita. O Botafogo no Campeonato Brasileiro, se a gente fizer o recorte dos últimos 5 jogos, né, isso é muito fácil de fazer, inclusive no nosso aplicativo da Flash Score, o Botafogo está lá na 8ª posição, né? Ou seja, vem de uma derrota, aí uma vitória, uma derrota, um empate e uma vitória, ou seja, só 2 vitórias em 5 jogos. Mas é bem verdade também que se jogar como jogou contra o Palmeiras, e eu concordo com você, uma mobilidade muito grande ali no ataque, né? O Gregor ali, principalmente sendo, e o Marlon sendo ali duas figuras muito importantes ali para distribuir a bola lá para frente, né? Lançamentos longos, que incomodou demais a defesa do Palmeiras, incomodou demais o Abel Ferreira também, ele reclamou inclusive disso na coletiva pós-jogo. É claro que se o Botafogo entrar com todo esse repertório contra o Flamengo, tem todas as chances de vencer, né? A gente tem até, como você já disse, os números aí do Luiz Henrique, que é, entre todos esses reforços aí da equipe do Botafogo, sem dúvida alguma, é aquela peça que mais se encaixou aí nessa equipe do Botafogo. Você vê que esses são números contra o Atlético Goianiense, né? O Luiz Henrique fez um gol, duas finalizações, sendo que as duas foram no alvo. E aí deu 2 passes decisivos para conclusões dos seus companheiros, tomou aí um cartão amarelo. Lembrando que o Botafogo é o melhor ataque da competição, né, com 37 gols, é o time que mais tem vitórias, são 13 vitórias,
E o Botafogo também é um time que mais tem goleadas na competição. Se a gente considerar que 3 gols de diferença já é uma goleada, o Botafogo que venceu o Atlético Goianiense por 4-1, né? São números que a gente acabou de mostrar aí do Luiz Henrique. Havia vencido o Galo por 3-0 e lá no começo, né, também jogando em casa, meteu 5-1 no Juventude. Ou seja, é um time que, quando dá certo essa estratégia do Arthur Jorge, tem dado muito certo. E eu lembro que no primeiro turno eu fiz esse jogo, foi um domingo de manhã, ensolarado no Rio, estava lindo o dia, mas não para o futebol, porque era um calor muito intenso. O Botafogo venceu, o mando de campo era do Flamengo. O Botafogo venceu por 2-0 e o Luiz Henrique fez gol, botou até a máscara do Pantera Negra, não levou cartão. Savarino fez o segundo gol e o Luiz Henrique custou só, esse só é irônico, 106 milhões de reais aos cofres da Eagle, né, que é a empresa que administra a SAF do Botafogo. Até então, ele era a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, que já foi ultrapassada pelo Thiago Almada, outra contratação do Botafogo, o argentino campeão do mundo, que veio da MLS para o Alvinegro, na cifra que já ultrapassou 150 milhões de reais. Quando eu falei em relação ao Luiz Henrique, ele brilhou contra o Botafogo, contra o Palmeiras, perdão, na quarta-feira, fazendo uma bela atuação, você destacou isso. O Botafogo hoje segue uma máxima que eu entendo ser a máxima do sucesso. Todo time tem que ter 16 titulares, porque todo jogo o treinador olha para o banco e mexe 5. Quando ele mexe 5, ele muda metade de um time. Ao colocar 5 jogadores em campo de um nível técnico abaixo, ele desqualifica o time. Quando ele tem no banco 5 jogadores de qualidade próximas, o time fica equilibrado. E lembrando que o Júnior Santos está fora e Eduardo só volta no ano que vem. Júnior Santos, artilheiro da Libertadores, hein, Edu? Não, bem lembrado, é isso exatamente isso que eu ia falar. Ou seja, tem jogadores importantes aí que também não estão nem à disposição do Arthur Jorge. Lembrando que o Luiz Henrique ele fez 7 gols já em 34 jogos, né? Ele já igualou a melhor temporada dele em termos de gols que havia sido lá em 2021 com o Fluminense. Ele que foi revelado pelo Fluminense, lá em Xerém, né? Jogou alguns anos pelo Flu, foi para o Betis da Espanha, ficou lá 2 temporadas e agora voltou para o Rio, voltou para o Botafogo. Não, sem dúvida, o elenco do Botafogo tá azeitadinho, né? Todo mundo que entra também dá conta do recado. Tem um Ponte, também eu falei do Cuiabano que joga pela esquerda, tem um Ponte que joga pela direita, também foi importante nessa partida contra o Palmeiras, né? Porque uma das táticas do Arthur Jorge é exatamente essa, né? De colocar muitos jogadores em cima da defesa adversária, né? Então, assim, além dos 4 atacantes, os laterais também muitas vezes fazem isso. O Cuiabano, por exemplo, jogando por dentro, chegou várias vezes ali no ataque na frente para atrapalhar, vamos dizer ali, vamos dizer assim, o sistema de marcação da equipe do Palmeiras. Então, vai ser um jogo e tanto, né? Porque do outro lado, obviamente, temos o Flamengo, né? Que por mais do que a torcida do Flamengo às vezes pega no pé do Tite e tal, mas sem dúvida é um time também que tem muita qualidade técnica, né? A gente tem até aí o mapa de passes do De La Cruz, né? Do último jogo, ele que atua demais, né? No caso aí, as linhas brancas são os passes certos e as vermelhas são os passes errados. Ou seja, o De La Cruz é outro negócio. Quando o Gerson, o De La Cruz e o De Arrascaeta estão inspirados, né, nesse meio-campo do Flamengo, aí fica realmente muito difícil de segurar a equipe rubro-negra, a equipe do Mengão. Então a gente já pode até prever, né, Fábio? Vai ser um jogo muito interessante, porque de um lado teremos um Botafogo que vai para cima, que joga na base da transição rápida, e do outro temos um Flamengo que gosta de circular mais a bola pelo meio, né? Você vê que nessas linhas aí, você vê que o De La Cruz, você vê que tem passes tanto para a direita quanto para a esquerda, porque realmente ele é esse homem responsável por fazer a bola circular aí no meio-campo do Flamengo. É aquela máxima, né? Quando tá valendo, tá valendo. E esses caras fazem a diferença com certeza. A grande preocupação da torcida, e é uma reclamação pertinente, é a bola aérea defensiva. O Flamengo tem sofrido demais, foi assim contra o Palmeiras no último domingo, contra o São Paulo também na derrota. Aliás, os 2 últimos jogos do Flamengo, em que o Flamengo não pontuou no Campeonato Brasileiro. Tinha chance domingo, quando o Botafogo perdeu para o Juventude fora de casa. Se vencesse, vitória simples,
o Palmeiras reassumir a liderança, mas não o fez, mesmo com um jogo a menos. Ingredientes não faltam para esse jogo. Mas eu queria, antes de fechar esse nosso episódio aqui, Edu, falar sobre o episódio lamentável da última quarta-feira, mas parabenizar o Botafogo. Porque um torcedor, e eu vou até não dar o nome dele, porque é uma pessoa que faz isso, ela não merece nem viver em sociedade. Desculpa, uma pessoa dessa tem que estar à margem. Mas o Botafogo não emitiu uma nota oficial protocolar repudiando os atos racistas que esse torcedor proferiu, né? Fez imitando um macaco para a torcida do Palmeiras. Porque ele disse o seguinte: o torcedor, entre aspas, eu concordo com o Botafogo, não representa os milhões que constituem a torcida do Botafogo. Ele foi identificado na manhã de quinta-feira e ele está banido. Nunca mais vai ao estádio Newton Santos. E não pode mais ser sócio torcedor do clube, porque racismo é crime. E é um crime sem perdão. Aplaudo a diretoria do Botafogo, que imediatamente reagiu a um vídeo publicado pelo jornalista Tociro Neto, que identificou, e o Botafogo só conseguiu saber quem era essa figura, que foi inclusive demitida da prefeitura de Maricá, uma cidade do Rio de Janeiro, onde ele era funcionário, por conta da biometria facial. Então, a biometria facial hoje nos estádios, ela permite uma série de vantagens para quem é do bem. Fez um crime, você com a biometria facial vai lá, bate com o CPF, fulano, tá aqui, leva para a polícia e agora a polícia vai apurar os fatos e vai para a justiça, vai responder pelo crime. Parabéns à diretoria do Botafogo, parabéns ao Tociro que levou esse vídeo adiante, porque crimes como esse, que normalmente a gente quer imputar aos estrangeiros, em especial os argentinos, quando vem na Libertadores, nós aqui também cometemos e temos que ser punidos sim. Parabéns à diretoria do Botafogo, que nunca mais ele entre realmente no Newton Santos. Não, sem dúvida alguma, Fábio. Eu concordo em absoluto com você. Não dá para passar pano, não dá para negligenciar nada disso. Racismo, é crime, acabou. Não, e sabe o que mais me chama a atenção? Claro, além da cena bizarra que a gente viu pelo vídeo, né? É o cara não conhecer a história do próprio time. O Botafogo foi Sim, um dos pioneiros na luta contra o racismo no futebol brasileiro lá em 1907. Né? Tanto que tinha um sócio benemérito, né, do Botafogo que brigou, porque na época não se podia ter jogadores negros jogando profissionalmente no Brasil. O Botafogo conseguiu e até em 1907 o Botafogo foi campeão com um jogador negro, Paulinho, se não me falha a memória. E depois disso, quantos jogadores negros fizeram a história do Botafogo, fizeram a alegria da torcida do Glorioso e de outros vários times. Realmente, ó, a gente está no século 2024, né? Já estamos quase o primeiro quarto aí do século já foi, né? E as pessoas realmente ainda têm essas atitudes absolutamente. É crime, gente. Não tem o que discutir. É ponto. crime e ponto final. Não, a gente já falou ainda há pouco do Luiz Henrique, negro, Pantera Negra, Exato. comemora assim, faz o gesto. Pô, e um cara como esse faz aquele É, gesto realmente, tô fora. não, é deplorável, Edu, lamentável. muito bom sempre ter você aqui. Um grande abraço e até a próxima, meu amigo. Futebol, bola rolando. Você que estará nesse fim de semana também acompanhando o jogo Grêmio e Bahia. Estarei em Valência e Barcelona. Grandes jogos, campeonatos europeus voltam também na nossa plataforma, Exatamente, em Premier League, flashpop.com.br La Premier Liga. League. Amigo, é fim de semana para você separar os aperitivos e só acompanhar, degustar futebol aqui com a Flash Score. Grande abraço, irmão. Valeu, Fábio. Abração também aí para você. Valeu, muito obrigado à nossa produção por todo esse carinho para levar esse conteúdo especial para você. Então não esquece, dedo no like, estava acompanhando, ficou bacana o conteúdo? Dedo no like, manda para geral, compartilha e se inscreve no nosso canal. Semana que vem a gente está de volta sempre com um episódio diferente para você. Tchau, tchau.